Em um enredo de paixão, traição e dilemas emocionais, uma mulher se vê dividida entre o amor proibido por seu gênero e o peso de suas próprias escolhas. O que começa como uma atração inocente se transforma em um jogo perigoso, onde a linha entre o certo e o errado se desfaz. A traição, o desejo e a culpa se entrelaçam de forma devastadora, levando um personagem a um caminho sem volta. Como ela vai lidar com as consequências de suas escolhas? Será que o amor e o desejo podem justificar a destruição de tudo que ela amava? Mergulhe nesta história arrebatadora e cheia de emoções intensas. Não perca o final dessa história que vai mexer com suas emoções. Eu sempre acreditei no amor incondicional. Sempre pensei que, quando alguém se comprometesse, seria para a vida inteira. Mas as coisas mudaram quando ele entrou na minha vida. Ele não era o homem perfeito, mas me fez sentir viva de uma maneira que eu não sabia que existia. Minha filha estava tão feliz com ele, e eu? Eu estava dividida entre o que era certo e o que meu coração pedia. Tudo parecia simples até aquele olhar. Como poderia ser algo tão errado, mas ao mesmo tempo tão certo? Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Ele sempre esteve lá, uma constante, mas nunca imaginei que minha presença por ele fosse crescer assim. Eu observei como ele tratava minha filha, com tanto carinho, e uma parte de mim se sentia satisfeita. Mas, outra parte, a parte mais escura de mim, sentia um desejo proibido. Como seria se ele olhasse para mim da mesma forma? Quando ele entrou em casa, aquele dia foi diferente. Ele me enviou de um jeito que me fez questionar tudo. Era como se o tempo parasse e o mundo todo desaparecesse, deixando apenas ele e eu em silêncio. Eu me vi em um jogo perigoso. Eu não podia negar o que sentia, mas também sabia que não podia fazer nada. Ele estava com minha filha, e eu, uma mulher madura, não deveria estar pensando naquela forma. A culpa me corroía, mas o desejo parecia mais forte. A cada encontro, meu olhar buscava o dele, e ele, quase imperceptivelmente, me olhava de volta. O que estava acontecendo? Porque meu coração disparou sempre que ele estava por perto. Eu tentei evitar, me afastar, mas algo em mim já estava perdido. Naquela tarde, tudo mudou. A casa estava silenciosa, minha filha fora, e ele estava na sala, sozinho. Eu sabia que estava errado, mas minha vontade de estar perto dele era maior do que qualquer razão. Quando entrei na sala, ele estava de costas, distraído. Meus passos foram lentos, mas ao chegar perto dele, algo em mim se cortes. Ele se virou, e nossos olhos se cruzaram. Era como se ele já soubesse. O ar ficou denso, carregado de algo que eu não podia mais ignorar. Ele enviou, e um calor tomou conta de mim. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas não podia mais fingir que nada estava acontecendo. Ele me olhou de uma maneira que eu nunca esqueci. Um olhar cheio de interesse não ditos, mas tão claro entre nós dois. Ele se moveu lentamente, e minha respiração ficou mais pesada. Eu sabia que ele estava lutando com o que sentia, mas algo me disse que ele também não conseguia mais negar. Naquele momento, a linha entre o certo e o errado se desfez, e eu me entreguei a ele, sem palavras, sem promessas, mas com a certeza de que nada seria o mesmo. A partir daquele momento, não havia mais volta. Cada encontro entre nós se tornava mais carregado de desejo e confiança. Eu via minha filha e sentia a culpa me devorando por dentro. Como poderia me deixar levar assim? Mas, por outro lado, ele estava lá, perto de mim, tão próximo e ao mesmo tempo tão distante. O que era isso que nos consumia? Cada toque, cada olhar, só aumentava a tensão. Era como se nossa atração fosse motivada, uma força da natureza que não poderia ser contida. Mas eu sabia que, a cada dia, mais e mais, eu estava destruindo tudo. A traição não era só física, mas emocional. Cada momento que passava com ele, minha ligação com minha filha ia se diluindo. Eu a observava, tão inocente, tão cega. E o peso daquilo me esmagava. Eu estava me perdendo em um mar de arrependimentos, mas a chama entre nós dois continuava a queimar, forte e implacável. Ele me tocava com um desejo que, ao mesmo tempo, me encantava e me aterrorizava.
Eu não sabia mais o que era real e o que era apenas uma fantasia criada por nós dois. Mas o que aconteceria se a verdade viesse à tona? Cada dia se tornava mais difícil. Eu tentei me afastar, mas ele sempre encontrou uma maneira de me fazer voltar. Era um jogo, mas um jogo perigoso, onde as regras estavam sendo inventadas no momento. E, quando ele tocava minha mão ou olhava para mim com aqueles olhos cheios de segredos, eu sabia que não havia mais como continuar fingindo. Eu estava perdido, e ele sabia disso. Mas ele também estava perdido, com a mesma culpa, a mesma angústia. Juntos, estávamos construindo algo que não poderia ser sustentado. E, ainda assim, não conseguíamos parar. Uma noite, as coisas tomaram um rumo diferente. Ele apareceu na minha porta, sem avisar, com os olhos queimando de desejo. Não havia palavras permitidas, apenas o som de nossas respirações entrecortadas. Eu sabia que aquilo não era certo, mas não conseguia mais resistir. Eu me entreguei a ele, e naquele momento, o mundo ao nosso redor. Era só ele e eu, e nada mais importava. Eu sabia que isso destruiria minha vida, mas, no fundo, eu também sabia que não conseguiria mais viver sem esse toque, sem esse desejo. Ele se tornou a minha prisão e minha liberdade ao mesmo tempo. Aquele dia em que tudo aconteceu mudou a minha vida para sempre. As horas passaram como se fossem minutos. Quando ele me deixou, eu senti uma dor indescritível, como se algo tivesse se quebrado dentro de mim. A culpa me sufocava, mas, ao mesmo tempo, o desejo de tê-lo novamente era mais forte. Eu estava completamente perdido, pressa entre o que eu sabia ser certo e o que meu corpo pedia. Não foi apenas uma traição, mas a percepção de que eu tinha escolhido um caminho sem volta. E agora, o que faria com esse peso em minha alma? Ele continuou a aparecer, me provocando com gestos simples, com olhares carregados de interesse. A cada encontro, mais difícil se tornava resistir. Eu sabia que isso não tinha futuro. Eu estava treinando minha filha, o homem que eu amava, e principalmente a mim mesma. Mas a verdade é que ele também não sabia mais como escapar. Nossos corpos estavam entrelaçados em algo que não podia ser desfeito. A cada beijo, eu sentia que estava sendo consumido por um fogo que não tinha mais como apagar. Eu estava destruindo tudo, e a dor da perda se misturava ao prazer do proibido. A cada dia, mais e mais, a culpa me corroía por dentro. Mas, ao mesmo tempo, eu não consegui me afastar dele. Era uma luta interna constante. Quando vi com minha filha, a dor da traição me cortou como uma lâmina afiada. Ele estava tão presente, tão cuidadoso com ela. E eu não sabia mais quem eu era. Uma mulher perdida em seus próprios sentimentos, tentando explicar o injustificável. Como eu poderia olhar para ele e ainda ver o homem que eu amava? Como eu poderia ser fiel a algo que já estava irremediavelmente quebrado? Naquela noite, minha filha não estava em casa. Eu sabia que ele viria. Ele sempre vinha quando estava sozinho. Mas, quando ele entrou pela porta, o clima era diferente. Ele não falou nada, mas seus olhos refletiram tudo que nós dois enviamos. Não havia mais espaço para palavras. Só havia o desejo, o pecado, e a consciência de que aquilo era o fim de tudo que eu tinha conhecido. Quando ele me tocou, eu sabia que não poderia mais voltar atrás. Nós estávamos descobrindo, e, estranhamente, me senti em casa, no meio da destruição. A verdade finalmente veio à tona. Minha filha descobriu tudo. E a dor em seus olhos, o ódio em sua voz, me desmoronaram. Eu sabia que havia destruído tudo, mas, ao mesmo tempo, não pude mais negar o que sentia. Ele ainda estava lá, mas as palavras já não podiam ser ditas. A mentira que eu construí, a traição que eu cometi, tudo tinha se desfeito em um instante. Mas, ao olhar para ele, eu vi a mesma dor refletida em seus olhos. Era uma prisão que nós dois construímos, e agora não havia mais como escapar. Agora, sozinha, vejo o que aconteceu. A traição me destruiu, mas, ao mesmo tempo, me libertou. Não sei se algum dia poderei renovar o que fiz, mas sei que a culpa será uma sombra constante. Eu trai minha filha, trai meu próprio coração.
E, talvez, o maior erro foi não ter percebido que a única coisa que nunca poderia ser extraída era minha própria alma. O que restou de mim agora? Apenas uma mulher que, perdida em seus próprios desejos, destruiu tudo o que amava.